10 de agosto de 2021. Nós estamos analisando o texto 1 e 2 de fichamento. Então, você vê que a regra jurídica, e aí que é legal, é só a regra jurídica que pode incidir. Quando a hipótese de incidência se realiza, olha lá, acontece, deixa de ser hipótese, então, imediatamente após, sobre ela, sobre a hipótese realizada, incide a regra jurídica. É difícil entender isso? Então, está falando, ó, a hipótese se realiza. O que a hipótese realiza? É o fato tirador, né? Ele utiliza assim como hipótese realizada. Lembra que ele não utiliza a expressão fato gerador, né? Ele utiliza a expressão hipótese realizada. Então, quando a hipótese realiza, imediatamente sobre ela incide a regra jurídica. Entretanto, a hipótese de incidência somente se realiza quando se realizam, acontecem todos os elementos que a compõem. Foi exatamente o que eu falei em aula para vocês, né? O fato, para ser gerador, ele precisa ter todos os elementos, ou todos os critérios, né? Ele está chamando de elementos, eu chamo de critérios, que compõem a hipótese. Né? Se faltar um critério, eu não posso dizer que ocorreu o fato gerador. Eu não posso dizer que a hipótese se realizou. Basta fazer um único elemento para que a hipótese continue não realizada. Né? Basta faltar um único elemento para que a hipótese continue realizada. Enquanto não se realizar esse último elemento, não ocorrerá a incidência da regra jurídica. Porém, realizando-se esse último elemento, a regra jurídica incide sobre a hipótese de incidência realizada e a sua incidência é imediata, instantânea e infalível. Então, ele está dizendo o seguinte: ocorreu no mundo fenomênico um fato que possui todos os critérios da hipótese de forma automática e infalível, tá certo? A hipótese vai incidir sobre aquele fato. Isso é imediato, instantâneo e infalível. Quer dizer, não é que não ocorre, ocorre sempre. A fenomenologia da incidência da regra jurídica torna-se mais compreensível, mais pensável, quando se procura vê-la com os olhos de uma imaginação metafórica. Então, aqui ele vai usar uma metáfora para tentar explicar. E aí muitos vão achar que ele acabou complicando, né? Enfim, a juridicidade tem grande analogia com a energia eletromagnética, e a incidência da regra jurídica projeta-se e atua com automatismo, instantaneidade e efeitos muito semelhantes a uma descarga eletromagnética. Né? Tendo-se presente a natureza instrumental da regra jurídica e que a sua fonte é a energia estatal, a capacidade de agir do ser social, o poder, e que a regra jurídica não válida é regra que falta em juridicidade, por isso não é regra jurídica. Imagine-se o seguinte: um instrumento, uma regra jurídica válida, carregado de energia eletromagnética. Esse instrumento permanece suspenso sobre o mundo dos fatos físicos, biológicos e psíquicos. No mundo existiram fatos pretéritos, aí ele viaja, né? Existiram fatos pretéritos, existem fatos presentes, existirão fatos futuros. E no mundo, sob o referido instrumento, os fatos presentes vão se tornando pretéritos e os fatos futuros vão se tornando presentes. Isso é, vão acontecendo, vão se realizando. Entretanto, aquele instrumento aguarda, continua em estática. Então, a hipótese de incidência está lá pairando sobre as nossas cabeças e o mundo está rolando, o mundo está acontecendo, né? Ele não para, o tempo não para, né? Presente agora, passado, futuro vai... Né? O mundo não para. Ora, com o acontecer dos fatos, vão se realizando um a um os elementos previstos na composição da hipótese. Quando todos os elementos se realizam e a hipótese de incidência realizou-se, então, de forma automática, imediata, instantânea, infalível, aquele instrumento entra em dinâmica e projeta uma descarga né, eletromagnética sobre a hipótese de incidência realizada. Então, aqui, ele fala o seguinte: quando o fato ocorre e possui todos os critérios da hipótese, de forma automática e infalível, a hipótese incide sobre aquele fato, tal como uma carga eletromagnética. E ele vai energizar esse fato. Que, na verdade, o energizar é juridicizar esse fato. Por quê? Recebendo essa carga de energia, de juridicidade, a hipótese de incidência fica carregada de energia eletromagnética, de juridiciza-se, em estado dinâmico, cujo efeito é a irradiação, pela hipótese de incidência já juridicizada, da eficácia jurídica. Então, aquilo que eu expliquei aula passada para vocês, que
Quando ocorre o fato gerador, a hipótese incide sobre o fato, ele juridiciza o fato, e o fruto da juridização do fato pela hipótese é a eficácia jurídica, que é o nascimento da relação jurídica tributária, que é o nascimento da obrigação jurídica, tal como previsto lá na norma jurídica, lá na regra matriz de incidência tributária. Então, é por isso que ele utiliza essa metáfora, porque ele quer dizer o seguinte, que um fato, né, se tiver hipótese em cima dele, a hipótese incide e judiciza aquele fato, ele fica diferente dos outros. Por quê? Porque vai irradiar daquele fato uma consequência jurídica. É isso que ele quer dizer. Então, a relação jurídica, lá, recebendo essa carga de energia, a hipótese fica carregada em estado dinâmico, cujo efeito é a irradiação da eficácia jurídica, a relação jurídica e seu conteúdo jurídico, de direito e correlativo dever, de pretensão e correlativa obrigação, de coação e correlativa sujeição. A irradiação da eficácia jurídica é a irradiação de um arco-íris eletromagnético, que vincula o sujeito passivo ao sujeito ativo no polo passivo. A regra jurídica foi a criação mais eficiente do homem para... Olha o que ele fala, hein? A regra jurídica foi a criação mais eficiente do homem para submeter o mundo social, pois os homens as mesmas ordenações e coordenação a que ele, como parte do mundo físico, submete. Mais eficiente exatamente porque foi a técnica que mais de perto copiou a lei mecânica, a mecânica das leis físicas. De onde que ele tirou isso? Pontes de Miranda. Eu falei para vocês, tudo que ele está falando aqui, está em Pontes de Miranda, tá vendo? Volume 1, olha lá, Tratado 5, é tudo Pontes de Miranda. Tá? Então, eu não vou mais ler o texto, vocês já leram o texto, né? Então, acho que já está bom. Mas, enfim, vejam, não sei se agora está bem claro para vocês a natureza jurídica declaratória da incidência tributária. Não sei se isso não está claro para alguém aí. Alguém tem dúvida ainda? Tem alguém aí? Sem dúvida, professor. Só reforçou o que o senhor já tinha explicado na última aula. Então, porque vejam só, a lei, né, a linguagem prescritiva, né, os dispositivos contidos em uma determinada lei, me permitem construir a regra matriz de incidência tributária, né? Eu, a partir da interpretação do texto de uma lei, eu vou construir essa regra matriz que está na tela para vocês aqui, né? Eu vou construir uma hipótese e uma consequência. E vou dizer, se alguém der causa ao critério material no local e no momento determinados na hipótese, então, tal como uma carga eletromagnética, essa hipótese vai incidir sobre esse acontecimento e vai despertar o consequente, que é a relação jurídica tributária, que é um sujeito passivo que vai ficar devendo para o sujeito ativo. E o critério quantitativo, que é a base de cálculo vezes a alíquota, para saber o quanto que ele vai ter que pagar. Então, vejam, senhores, né, que se eu tiver uma lei e essa lei for válida, ela estiver em vigor no ordenamento jurídico, tá? Essa lei, a partir da interpretação dessa lei, eu vou construir a regra matriz, eu vou construir a regra jurídica tributária, que vai ter uma hipótese e uma consequência. E a hipótese vai parar sobre as nossas cabeças. E o tempo vai rolando. No momento em que ocorre no mundo fenomênico um fato, tá, previsto na hipótese, no momento em que ocorre um fato tal como previsto na hipótese, então esse fato, essa hipótese vai incidir sobre o fato, vai juridicizar esse fato. E fruto da judicialização do fato vai nascer a obrigação tributária, vai nascer a relação jurídica tributária. Então, é automática e infalível. No momento em que eu firo renda, eu passo a dever imposto de renda. No momento que eu presto serviço, eu passo a dever o ISS. No momento que eu sou proprietário do veículo ou do imóvel no primeiro dia do ano, eu passo a dever o IPVA e IPTU, respectivamente. No momento que eu recebo uma herança, eu passo a dever
o ITCMD. No momento que eu adquiro o imóvel, eu passo a dever o ITBI. Percebem, gente? Então, é isso que acontece. A norma jurídica, ela incide no momento em que o fato acontece. Ok? Só que nós temos um problema. Qual é o problema? O ordenamento jurídico diz que eu sou devedor. E vocês estão vendo que eu realmente sou devedor, que a obrigação tributária nasceu no momento da incidência da hipótese sobre o fato. Só que o direito, ele se manifesta pela linguagem. Eu preciso de um documento dizendo que eu estou devendo e que o Estado tem o direito de receber. E eu preciso de um documento que diga por que eu estou devendo e o quanto eu estou devendo, percebe? Porque a lei não diz que Ricardo Murad é devedor do IPTU 2021 por ser proprietário dessa casa. A lei não fala isso. A lei ela fala que todos os proprietários de imóveis são devedores do IPTU. Mas a lei não fala que eu, Ricardo, que a Patrícia, que a Priscila, que o Enzo... Não fala isso. Ok? Eu ousaria dizer, e eu vou explicar para vocês depois, que essa norma jurídica que eu construo a partir da lei, ela é uma norma jurídica abstrata e geral. Por quê? Porque o antecedente é abstrato, porque eu não tenho fato ainda. Eu tenho apenas uma hipótese. Eu tenho a descrição de um fato que pode ocorrer no futuro, concorda comigo? Eu tenho a classe, percebe? É por isso que é abstrato, eu não tenho ainda um evento. Eu não tenho acontecimento aí. Eu tenho uma hipótese. E o consequente é geral, porque ele vale para todos. E é por isso que o Becker fala, automático e infalível. Agora, eu preciso, para eu, Ricardo Murad, cumprir a obrigação que eu sei que eu devo, ou para o Estado perseguir o direito de receber de mim, que ele sabe que ele tem, o que precisa ser feito? O direito tem que ser aplicado. Eu tenho que produzir um documento. E, veja bem, gente, esse documento ele não pode ser produzido por qualquer pessoa. Ele tem dois requisitos para ele ser válido. Ele tem que ser produzido por sujeito competente, e o sujeito competente, ao produzir esse documento, ele tem que se valer de um procedimento previsto em lei. Tá ok? Veja bem, eu acabei de dar presença e falta, então eu acabei de fazer um procedimento aqui, não fiz? Eu dei falta e dei presença. Eu sou o sujeito competente para verificar se vocês estão assistindo ou não a minha aula. E o procedimento, eu coloquei na tela, quem estava presente, e fui criticando. Terminei, eu perguntei, fulano está aí? Ciclano está aí? Ficou quieto, então é porque está ausente. Veja, eu utilizei um procedimento, eu sou o sujeito competente, eu oferi a falta de vocês e a presença. Percebem? No direito é assim, só tem validade aquilo que é feito por sujeito competente mediante procedimento. Se o sujeito não é competente, se o procedimento não é obedecido, aí aquela norma é inválida, percebem? Eu preciso disso, né? Não é qualquer fiscal de rendas que pode me autuar, é só o fiscal de rendas que atua aqui em Taubaté, né? Não é qualquer juiz que pode me julgar, é só o juiz que possui competência jurisdicional para julgar um caso onde eu esteja envolvido, percebe? E isso traz problemas aí, né? N problemas de ordem tributária. Então, vejam, uma vez ocorrido o fato gerador, ou seja, uma vez nascida a obrigação tributária, fruto da incidência da hipótese sobre o fato, né? Já que essa obrigação existe, ela precisa ser colocada no papel. E aí vem o sujeito competente, mediante procedimento, e aplica o direito e produz um documento escrito descrevendo a ocorrência do fato gerador e prescrevendo a obrigação tributária. E esse documento é o que nós chamamos de crédito tributário. E nesse documento, que nós chamamos de crédito tributário,
vai estar plasmada a obrigação tributária. Eu trago a obrigação tributária para o mundo da linguagem jurídica e aí eu crio um documento falando Ricardo Murad, por ser proprietário dessa casa na rua X, número Y, em 1º de janeiro de 2021, sendo que a casa vale R$500 mil, é obrigado a pagar R$500 de IPTU, porque a alíquota de 1% acabou. Percebem? Então, isso é necessário. Tá? É necessário isso, que ocorra isso. Porque se não tiver isso, veja, nem eu consigo pagar e nem o Estado consegue receber. Porque, veja, eu tenho que ter o carnê do IPTU, né? Eu tenho que ter a notificação do IPTU e eu tenho que ter lá as guias vinculadas àquela notificação. Eu vou lá e pago, daí está pago o meu IPTU. Se eu pegar R$500 e depositar na conta da prefeitura, está pago o meu IPTU? Não. Porque você depositou R$500. Eu preciso que aquele meu pagamento... Gente, o pagamento, ele tem que identificar o que você está pagando. Por isso que vem aquele brocado lá, né? Quem paga mal, paga 2 vezes. Porque quando eu pago algo, eu tenho que saber o que eu estou pagando. Eu tenho que ter identificação do que eu estou pagando. Senão, eu não estou pagando. Percebe? Lá na loja do meu pai, lá a gente paga duplicata, né? Cada duplicata tem o número da nota fiscal. É o número do documento. Quando eu pago uma duplicata, tem o número, tem lá o cedente, que é quem vai receber, e tem o número da nota fiscal. Então, quando eu pago uma duplicata, eu sei que eu estou pagando aquela nota fiscal que foi enviada para mim. Percebam? E isso identifica o pagamento. Quando eu vou pagar uma guia de imposto de renda, eu tenho o código lá certinho do que eu estou pagando. Senão, eu não estou pagando. Ok? E aí eu pergunto para vocês, qual é a natureza jurídica desse crédito, desse ato de aplicar o direito, né? O crédito tributário, o lançamento, porque aí eu vou falar uma coisa para vocês que eu já vou adiantar, tá? Porque eu acho que fica mais claro para vocês entenderem. Gente, vocês já ouviram falar de imposto de renda sobre ganho de capital? O que é o imposto de renda sobre ganho de capital? Qual que é a regra matriz dele? Vamos lá. Qual é o critério material? O que é que uma pessoa tem que fazer nessa vida para ser obrigada a pagar imposto de renda sobre ganho de capital? Quem me ajuda aí? Oferir lucro. Vender algo por valor maior que comprou. Ah, tá vendo? É isso aí. Vender um bem da sua propriedade por um valor superior ao valor da aquisição. Ok? Beleza. Então, olha só. Vender algo por um valor superior à aquisição. Esse é o critério material. O critério espacial é em qualquer lugar. Certo? E o critério temporal é no momento que você vende. O critério sujeito passivo é o vendedor. O sujeito ativo é a União, porque é um tributo federal. A base de cálculo é o valor da venda menos o valor da compra, hein? Porque é vender algo por um valor superior da aquisição. Então, a base de cálculo, na verdade, é o lucro que eu tenho na venda. E a alíquota é de 15%. Tudo bem? E a alíquota é de 15%. Esse é o ganho de capital. Gente, olha que interessante. Eu compro uma casa, eu compro um terreno por R$100 mil. Aí, depois de um tempo, eu comprei um terreno antes da pandemia, R$100 mil. Aí entrou a pandemia, galera mora em apartamento, ficou tudo doido, sentindo que nem um passarinho engaiolado. Aí todo mundo vende os apartamentos, quer comprar terreno, quer fazer uma casa. Pelo menos a casa, se ele estiver na quarentena, ele tem um jardim para ele pisar, né? Aí o terreno subiu. De 100 foi para 150. Aí eu vendo meu terreno por 150. Bom, se eu comprei por 100 e vendi por 150, eu ganhei 50 mil, concorda? Aí, 15% de 50 mil são 7.500. Então, veja bem, no momento que eu vendo meu terreno
por 150, eu estou devendo R$ 7.500. E eu tenho até o último dia útil do mês subsequente ao da venda para fazer o pagamento. Só que, veja, ó, eu vendi, a hipótese incidiu, nasceu a obrigação tributária. O que está faltando? O crédito. Como é que a União vai saber que eu vendi o terreno? Quando for registrado o terreno no nome de outra pessoa. Então, Patrícia, você acha que a União ela tem que correr atrás de todas as escrituras que são lavradas para descobrir quem é que vendeu, para ver por quanto que comprou e para lançar e constituir o crédito? Eu acho que no momento do registro, né? Não é automático no sistema? Não, não é automático no sistema. Mesmo porque você vende o terreno, você não registra. Você vende o terreno, você lavra uma escritura no cartório de notas. E depois você leva a escritura para registro no cartório de registro de imóveis, tá certo? Existem dois tipos de cartórios aqui que envolvem imóveis, né? Cartório de notas e cartório de registro de imóveis, né? O cartório de notas é onde se lavra a escritura. E o cartório de registro de imóveis é aquele cartório onde estão as matrículas dos imóveis. Cada imóvel possui uma matrícula. E lá na matrícula está a descrição do imóvel e quem é o seu proprietário. Tá ok? Então, a matrícula está lá. Depois eu mostro uma para vocês aqui. Então, quando eu quero vender um imóvel, eu lavro uma escritura no cartório de notas e levo essa escritura para registro no cartório de registro de imóveis. Tá ok? E o prazo, Patrícia, é o último dia útil do dia em que eu vendi o imóvel, que eu lavrei a escritura, tá? Não é quando eu registrei, não. Agora, eu pergunto para vocês, você já imaginou quantos imóveis são vendidos por dia no Brasil? E, ó, gente, e o ganho de capital não é só para imóvel, não, tá? Se eu vender um barco, se eu vender uma obra de arte, se eu vender ações, ações é diferente, desculpa, se eu vender cotas de uma empresa limitada, tá? Qualquer bem. Tá? Se eu comprar um livro raro e vender ele mais caro, eu devo o ganho de capital. Bom, quantos imóveis são vendidos por dia no Brasil? Pô, milhares, né? Eu não sei esse dado, né? Eu não sei. Vocês já imaginaram se para cada imóvel vendido no Brasil, a Receita Federal tivesse que correr atrás para ver por quanto o cara vendeu, para ver por quanto o cara comprou, para vir lançar e constituir o crédito tributário? Ia ser um samba do crioulo doido, porque eu não sei se vocês sabem, mas sempre quando você lavra uma escritura pública de compra e venda de imóvel, é emitida a DOI. Tá? No final da escritura lá, foi emitida a DOI. O que é DOI? É Declaração de Operação Imobiliária. Então, é claro que toda escritura que é lavrada vai lá para a Receita Federal. Mas será que a Receita Federal possui pessoal para analisar todas essas vendas? Né? Não possui. Tá? Então, o que acontece? Veja só que interessante. No caso do ganho de capital, quando você dá causa ao fato gerador, quem tem a obrigação de aplicar o direito e fazer o crédito não é a autoridade administrativa, é o próprio contribuinte. Seria como se no direito penal, né, você cometesse o crime e você ficasse obrigado a se entregar. É que aqui eu não cometi crime nenhum, né? Não é ilícito vender um imóvel por um valor superior da aquisição. Então, veja que interessante. Eu tenho a regra matriz que me obriga a pagar o tributo. Mas existe uma outra norma jurídica, aquele dever instrumental que eu falei ano passado, e vou retomar agora, que, na grande maioria das vezes, quando o contribuinte dá causa ao fato gerador, quem tem a obrigação de constituir o crédito tributário é o próprio contribuinte. Tudo bem? Aquela obrigação acessória. Exatamente. Exatamente. Que, na verdade, não é acessória, né? É o dever instrumental, mas nós vamos falar isso depois.
O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, no caso do IPTU, quem produz o crédito tributário é a autoridade administrativa. Você não faz nada no IPTU. Só que o IPTU, gente, é exceção à regra. Porque, para a grande maioria dos tributos, quem tem a obrigação de constituir o crédito é o próprio contribuinte. Então, quando eu vendo o imóvel por 150 mil, eu tenho que baixar um programa da Receita Federal chamado Ganho de Capital no meu computador. Eu baixo esse programa e eu alimento esse programa com os dados. O imóvel tal, matrícula tal, comprei no ano tal, portanto, e estou vendendo para ciclano, portanto. E aí eu alimento esse sistema, ou seja, eu descrevo o fato gerador e prescrevo a obrigação. Eu calculo, vejo quanto que é, e eu vou lá e faço o pagamento. Entenderam? Então, é só um apêndice aqui para vocês saberem que essa aplicação do direito pode ser feita pela autoridade administrativa através do lançamento, mas também pode ser feita pelo contribuinte. E no Brasil, atualmente, na grande maioria dos casos, quem tem a obrigação de constituir o crédito tributário é o próprio contribuinte. Tá bom? Bom, mas seja como for. Pois não. Uma dúvida. Então, não é do lançamento que surge a obrigação tributária, como alguns defendem, né? A obrigação tributária já existe, né? Quem está falando? Marcelo. Marcelo, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Não é do lançamento que surge a obrigação tributária, porque a obrigação ela já existe. Exatamente. Por isso, o contribuinte deve gerar a guia para fazer o pagamento. Exatamente. Então, mas veja bem, não é só gerar guia, tá, Marcelo? Eu tenho que descrever o fato gerador, eu tenho que informar que o fato gerador ocorreu, e aí, daquela informação do fato gerador, eu vou emitir uma guia vinculada àquela declaração que eu fiz, entendeu? É que nessa guia você já está descrevendo o valor da venda, quem vem, os dados de quem comprou, adquiriu o imóvel, né? São duas coisas distintas, tá? Uma coisa é eu produzir o crédito tributário, que é quando eu informo quando comprei, quando vendi, para quem vendi, etc, etc. E outra coisa é o sistema me soltar uma guia vinculada àquela informação que eu fiz, entendeu? Porque daí, quando eu pago aquela guia fica vinculada àquele crédito que eu produzi. Tá entendendo? Porque o lançamento ele vai apenas afirmar uma relação jurídica pré-existente, né? Não neste caso, claro. Né? Exatamente. Então, se eu estou fazendo, é porque já existe uma relação jurídica pré-existente. Vamos supor, eu vendi um imóvel em julho por 150 mil que eu comprei por 100. Então, eu tenho que pagar até o final do mês de agosto. Só que não basta pagar, entendeu, Marcelo? É isso que eu quero que você entenda. Não basta eu fazer um depósito lá na conta da União. Eu tenho que vir, baixar o programa, fazer a conta direitinho, aí ele vai soltar uma guia vinculada àquela informação que eu fiz e manda bala. Entendeu? Entenderam aí, pessoal? Dúvidas? Dúvidas, pessoal? Então presta atenção. Qual é a natureza jurídica do ato de lançar ou do ato de constituir o crédito pelo contribuinte? Qual é a natureza jurídica desse ato? Ele constitui o crédito ou ele declara o crédito? O crédito tem natureza jurídica declaratória ou constitutiva? É claro que é declaratória. Por quê? Porque, veja, a obrigação surge no momento em que ocorre o fato gerador. E quando eu declaro, ou quando a autoridade administrativa lança, ela apenas está plasmando naquele documento algo que já existia desde a ocorrência do fato gerador. Aliás, se não existir, ela não pode plasmar, concorda? Sim ou não? Dúvidas?
Quero ouvir vocês, pessoal. Quero ouvir dúvidas de vocês. Hum? Hein, gente? O que importa é o fato gerador, né, professor? Em resumo. É lógico. Porque, veja, não, veja bem, ó, não é que o que importa é o fato gerador. O que importa é a incidência da hipótese no fato que vai surgir a obrigação. Entendeu? Só que essa obrigação ela precisa ser descrita, né? Ela precisa ser posta num documento. E esse documento é o crédito. Só que a obrigação já existe. Eu estou apenas plasmando naquele documento a obrigação. Por isso que nós dizemos que a natureza jurídica é declaratória. Lembram? O ato declaratório é aquele ato que declara uma relação jurídica pré-existente. Então, eu já estou devendo. Eu vendi hoje meu terreno, dia 10 de agosto. Eu estou devendo. Eu tenho até o último dia útil de setembro para pagar, mas eu já estou devendo. E a hora que eu informar para a Receita Federal que eu vendi, que eu fiz lucro, e eu vou pagar, é porque eu já estou devendo desde hoje. Porque se eu não fizer a venda hoje, eu não tenho nada para pagar. Você quer falar alguma coisa, senhor universitário? Não, estou de boa. Vamos lá, Sara, Patrícia, Priscila, galerinha aí, jovem. Alguma dúvida? Tem um amigo meu careca que também está assistindo aula agora com a câmera ligada, beleza? Alguma dúvida aí, brother? Tranquilo, professor. Professor, Oi. a gente poderia dizer que, de repente, a obrigação tributária seria uma sentença ilíquida, e a partir do momento que você faz o lançamento, a gente liquida o valor dessa sentença? Eu não diria que seria uma sentença, né? Não, eu estou só fazendo uma analogia, não que seja uma sentença. É que assim, na verdade, né, quando surge a obrigação tributária, no momento da ocorrência do fato gerador, essa obrigação não é líquida e certa ainda, né? Quer dizer, ela surgiu, né, ela já existe, mas ela precisa ser calculada, concorda? Ela precisa ser liquidada para saber o valor certo. E aí isso é feito no crédito tributário, né? Quando você produz o crédito tributário, você vai ter o valor líquido e certo lá, entendeu? Uhum. É isso aí. Entendeu? Professor. Aliás, o ganho de capital, Patrícia, quanto mais tempo, só um minutinho, Priscila, quanto mais tempo você é proprietário do imóvel, a alíquota vai sendo reduzida, tá? Uhum. Então, se você é proprietário do imóvel há 3 anos, a alíquota cai para 13. Se for 10 anos, ela cai para 11. Ela vai caindo conforme o tempo vai baixando. Então, na verdade, quando você vende um imóvel, né, mais caro que você comprou, você sabe que você tem que pagar, mas você nem sabe quanto é, porque é uma conta bem... É 0,01% ao mês. E eu vou lá para vocês. Procure lá para vocês verem. Vocês vão que é complicadíssimo o cálculo, entendeu? Então, você sabe que você deve. Pô, eu comprei por 100, vendi por 150, estou devendo. Agora, você vai ter que pôr no papel, você vai ter que calcular, pô, mas quantos tempos eu fiquei proprietário desse imóvel para ver qual foi essa redução da alíquota que você vai ter, para ver o quanto você vai ter que pagar. Tá certo? E você faz isso no crédito, quando você lança, né? Só que a obrigação já existia lá atrás, porque o que te faz devedor é o fato de você ter vendido. Agora, o quanto você é obrigado a pagar, você vai calcular no momento que você aplica o direito e produz o crédito tributário. Certo? Sim, teve uma vez que eu comprei uma casa e ela já estava em construção. E como eu vendi ela a mais, só que eu fiz melhorias, eu terminei a casa, e quando eu fui fazer esse cálculo do ganho de capital, eu coloquei todas as melhorias que eu tinha feito na casa. Eu terminei a pintura, com mão de obra, e isso aí foi abatido do ganho de capital, né? E eu paguei bem menos. Lógico, porque as melhorias que você faz na casa, isso é mesmo. Só que você tem que saber que a Receita pode chamar para você comprovar as melhorias, né? Sim, mas eu já deixei tudo documentado com as notas fiscais e tudo. Beleza, é isso mesmo.
Vamos lá, eu quero saber o seguinte, alguém tem dúvida quanto à natureza jurídica declaratória do lançamento? Alguém tem dúvida que a obrigação tributária surge com ocorrência do fato criador, fruto da incidência da hipótese sobre o fato, blá, 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 blá? Alguém falar, professor, não aguento mais você falando isso, para de falar, de repetiu 10 vezes aqui, nós já entendemos, é isso, cara, estamos sabendo que é isso aqui, né? Para de encher o saco, eu estou pagando, eu quero coisa nova, você está duas aulas já falando esse negócio aqui, já mandou eu fichar 2 textos já sobre isso, tá? Então, beleza. Então, gente, é o seguinte, existe um problema, tá? Que eu não sei nem por onde que eu vou começar para vocês, mas eu vou voltar na primeira aula que eu dei lá no começo do ano para vocês. Por quê? Porque eu vou dizer para vocês que, novamente, que é o seguinte, o que nos diferencia dos demais animais que habitam a Terra, né? Não tenho a resposta. A Siri quer responder. A Siri não tem resposta. Eu Vamos lembro lá. que o senhor falou que eram os polegares, não era? Na verdade, Não, são várias... fazer um movimento de pinça, na verdade. São várias situações, né? A gente tem uma mão, né, com polegar... Nós somos o único animal, né, que tem a mão com o polegar virado. Nós somos o único animal que consegue ficar com a coluna ereta e andar. Nós somos o único animal bípede, né? Nós temos uma caixa craniana, né, bem protuberante, né, que está aumentando cada vez mais, né? Alguns até nem têm cabelo mais, porque esse negócio de cabelo é coisa de atrasado, né? Que nem o cara está do meu lado aqui, que tem uma cabeleira, né? Não vai para frente de jeito nenhum. Os carecas é que são os caras. Lascado, então. Brincadeira, tá, gente? Mas vamos falar sério, né? A nossa espécie, o polegar virou e ela começou a mexer nas coisas, né? E ela ficou bípede, coluna ereta, e aí começou a mexer, e começou a pensar, e começou a ver, e o cérebro cresceu, e ela começou a domesticar os animais, começou a plantar, descobriu a agricultura, a evolução do homem. Só que o homem chegou no momento que ele pegou, pum, a linguagem, gente. A linguagem é um ponto fundamental. O homem, primeiro, ele criou consciência de que ele existe, né? Acho que é o lance primordial. Penso, logo existo, né? Eu tenho consciência. E aí o homem desenvolveu um sistema de linguagem, né, que nenhum outro animal possui na Terra, né? Os animais se comunicam, né? A gente não tem dúvida disso, né? Se eu chamar aqui Belinha, vem. Já olhou para mim, ó, tá vendo? Olha lá, olhou para mim. O que você quer? Mas, né? Mas veja, eu estou aqui há 40 minutos falando, e vocês entendem que eu falo, eu estou usando signos, né? Signos são, né, palavras que possuem significados, né? Então, eu vou falando, vocês vão me entendendo, e a leitura escrita, né, a linguagem escrita, né? Agora, tem um lance muito legal que Yuval fala naquele livro dele, sabe? Sabe aquele livro? Já falei do Yuval para vocês, né? A breve história a breve história do Homo sapiens. Sabe isso aí? Eu tinha começado a ler. Yuval é muito legal. Ele fala que, ó, nós criamos coisas com a linguagem. Coisas que não existem coisas, presta atenção, hein? Existem coisas que não existem, mas que nós, mediante o emprego da linguagem, nós criamos essas coisas e nós passamos a acreditar que elas existem, e para nós essas coisas passam a existir porque nós criamos ela por meio da linguagem. Vocês concordam comigo ou não? Concordo. O casamento. O casamento existe? Quem criou o casamento? Nós, mediante linguagem. Aqui no Brasil, só pode casar com uma mulher. Na Arábia Saudita, você pode casar com quantas mulheres você tiver dinheiro para sustentá-las igualmente. Né? Então, você fala, mas o casamento é universal. Calma aí, universal por quê? Tem as tribos indígenas, né, que viviam aqui no Brasil antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, eles não tinham casamento, né? Não sei se vocês sabem, mas era... Enfim.
Então, vejam, o casamento, tal como ele se apresenta hoje, com dever de fidelidade, tudo isso é criação do homem. E a gente passa as empresas são todas criações do homem, criações linguísticas. Então, o homem, através da linguagem, ele cria coisas. O próprio direito. Ele está falando aqui, o próprio direito. É claro, né, meu? Que é o próprio. Não é o próprio, é tudo, tudo. Tudo que é fruto do intelecto humano é linguisticamente criado. O conceito, gente, o que é isso daqui? Isso aqui é um grampeador. Você fala, isso aqui é um grampeador, beleza. Por que é um grampeador? Ah, é um negócio assim que você aperta e faz. É tudo conceito linguístico que nós criamos. Então, nós vivemos num mundo linguisticamente construído por nós mesmos. Você sai de casa, sinal, pum, vermelho. O que você faz? Para. Mas por quê? Porque é linguagem. Você sabe que aquela luz, quando está vermelha, você tem que parar. Né? Quando fica verde, você vai. Então, vejam, o mundo é eu diria que existem dois homens. Existe um homem animal e o homem cultural. Né? O homem animal está aqui, carne, osso, que respira, né? Vai, faz xixi, faz cocô, come, etc. Agora, o homem cultural, né, é o Ricardo Murad, que nasceu num dia... O que foi, filho? Bom dia. Bom dia. Alguém vai um chazinho aí, galera? Eu não trouxe para o universitário? Pô, universitário é café. Universitário é café. Tá tranquilo, obrigado. Nossa, Priscila. A Sara está te acompanhando no chazinho aí, ó. Aí, chazinho faz muito bem. Chazinho de hortelã, capinha, abecedeira, né? Chazinho, quentinho, um limãozinho espremido. Priscila, você ia fazer uma pergunta e eu te interrompi, mas acho que já passou já, né? Bom. Passou, eu acho que era alguma coisa Beleza. Sobre o poder. Você estava falando sobre a obrigação que se nasce ali, a partir do fato gerador e etc. E então, as pessoas que não declaram, as pessoas que não fazem as coisas de forma lícita, como se deve fazer, aí então entra essa questão da coerção do Estado em fiscalizar e então aplicar ali o que deve ser aplicado de forma já prevista em lei. É isso, né? Exatamente. Eu vou voltar nesse assunto mais tarde. Tá bom, professor. Então, vejam, uma coisa é esse ser primata que está aqui, tá ok? Careca, barbudo, né? Que come, vai no banheiro. É o Ricardo, é um ser animal. Outra coisa é o Ricardo Murad, CPF número tal, RG número tal, casado com a Mariana, professor de direito da faculdade, advogado, percebe? Pai. Vejam que nós é tudo ao mesmo tempo, né? Nós somos animal, nós somos natureza, mas nós também somos o quê? Cultura. Porque, linguisticamente falando, nós temos todos os conceitos, né? Então, é muito interessante isso. A gente vive num mundo linguístico. E aí, o direito, como fruto do intelecto humano, ele se manifesta por meio da linguagem. Tem gente que fala, o direito não é linguagem, mas ele se manifesta pela linguagem. Alguém aqui conhece alguma forma de manifestação do direito que não seja através da linguagem? Não. Aliás, existe outra forma de manifestação do pensamento humano que não seja pela linguagem? Se alguém pisar no meu pé aqui agora, eu vou falar, ai! Né? Num livro de hermenêutica jurídica que eu li, do professor Carlos Maximiliano, ele fala que a linguagem é o pior meio de transmissão do pensamento, mas ainda assim é a única que nós temos. O universitário aqui do meu lado, aqui, ele está citando Carlos Maximiliano. Vocês já ouviram falar dessa obra? Essa é uma obra clássica no direito brasileiro, tá, gente? Em 1940,
Eu tenho ela aqui, por aqui, em algum canto aí. Carlos Maximiliano, a interpretação, né? Tá. Então, olha o que ele fala, como que é? A linguagem é o pior meio de transmissão do pensamento, mas ainda assim é a única que nós temos. Então, porque olha só, cada um de vocês está pensando alguma coisa dentro da caixolinha aí. Um está falando que é legal, o outro está falando que era babaca, o outro está falando que, pô, eu também quero chá, o outro está pensando na namorada que deu fora nele, o outro está pensando nas contas que pagar que hoje é dia 10. Né? Cada um está com a cabeça... Nós somos seres pensantes, nós pensamos. Só que nós só conseguimos expor o nosso pensamento através da linguagem. E aí pode ser linguagem falada ou pode ser linguagem escrita. Existe telepatia, né? Às vezes você olha para a pessoa assim, né? Já o pensamento passa. Mas nem todo mundo é capaz de fazer isso, porque nós estamos muito ligados à matéria, que a gente não está exercitando ali. Tem gente que nem acredita, né? Tem gente que acha que é uma besteira. Não é. Cientificamente comprovado, tá? Para quem acredita na ciência. Claro que temos que acreditar na ciência, né, gente? Porque acreditar na ciência é um problema complicado, porque a própria ciência, às vezes, não acredita nela, né? Isso, né? A gente acreditou em Isaac Newton tantos anos, aí veio o Einstein e falou que o Isaac Newton está errado, né? Daqui a pouco vai vir um cara falar que o Einstein também não está tão certo assim, né? Mas, enfim. Então, vejam que o nosso mundo, na nossa cabeça, né? Aquilo que a gente pensa, a gente só consegue colocar para fora através da linguagem, né? Então, o direito, como fruto do intelecto humano, ele se manifesta por meio da linguagem. Okay? Só que, muitas vezes, eu não consigo expressar em linguagem aquilo que eu estou sentindo. Eu acho que é isso que o Carlos Maximiliano estava falando. Muitas vezes a gente quer falar alguma coisa, mas a gente não consegue expressar em linguagem. Tá, ok? E por isso que por que eu estou divagando tudo isso com vocês? Porque eu preciso voltar naquele primeiro slide lá, né, e fazer a distinção com vocês entre evento e fato novamente. Poxa, eu tinha um slide animado de evento e fato. Onde será que ele está, né? Esse aqui não está animado. Mas, gente, qual a diferença entre um evento e um fato? Vamos ver se eu acho um slide desse aqui animado. Quem me ajuda aí? Ô, gente, eu dei essa aula para vocês não faz nem 6 meses. Ah, tá aqui. Né? Tá aqui, ó. Vamos lá. Qual a diferença entre um evento e um fato? O evento descreve o fato. Não, ao contrário. O fato descreve o evento. O evento... Gente, a nossa vida é uma sequência de eventos. Porque o que são eventos? São acontecimentos. Então, você nasce, né? Aí no começo você você mama, faz xixi, faz cocô e dorme. Acorda, mama, é uma sequência de eventos. Você vai indo. A nossa vida é uma sequência de acontecimentos, tá ok? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Esse acontecimento, ele ocorre e se perde no tempo, né? O acontecimento sempre ocorre no lugar e no momento, tá ok? Então, domingo teve um churrasco Dia dos Pais. Pronto, é um acontecimento. Ok? Agora, aquilo foi domingo, foi no passado, foi na casa do meu pai, acabou, morreu. Agora, olha só. Uma pessoa olha para o evento e ela cria na cabeça dela uma realidade a partir da percepção daquele acontecimento.
Tá ok? E aí, essa pessoa, ela vai lá e descreve linguisticamente o que aconteceu. E aí, ela produz o fato. Só que o fato, ele é fruto da influência ideológica da pessoa. Quer ver um exemplo que eu dei? Churrasco, né? Então, rola um churrasco, todo mundo comendo carne, bebendo cerveja, fica bêbado, dá risada, dança, não sei o quê, blá, blá, blá. Tem gente que acha aquilo, legal. Churrasco foi da hora, cara, tomamos toda, ficamos chapados, comemos pra caramba, tá, não sei o quê. Tem gente que olha para uma situação dessa e fala, nossa senhora, foi horrível aquele negócio lá, porque os caras tudo bêbado, dançando, aquele bafo de cerveja, comendo aqueles cadáveres lá. Percebem? Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: nós vivemos num mundo fático. Os fatos descrevem os acontecimentos. Só que quando nós descrevemos os acontecimentos, percebam, nós descrevemos o acontecimento com uma carga ideológica. Entendeu? Porque você julga, né? Nós julgamos o tempo todo, né? A gente vive julgando tudo, né? E quando você descreve o fato, você julga. Então, por exemplo, uma vez no Natal, na casa da minha mãe, a gente convidou o pessoal, o cara levou um leitão, a pururuca, o leitão ficou assado, assim, um leitãozinho, assim, deitadinho, assado, assim, em cima da mesa, né? Aí chegou um amigo meu e falou, nossa, que mesa linda, cara, aquele leitão ali, pá, vamos comer, pá. Aí eu chamei uma amiga minha, né, que é a pessoa mais espiritualizada que eu conheço, ela bateu o olho na mesa com aquele leitão em cima da mesa, ficou meio assim. Ela falou, puxa, aquele leitão para mim não estava legal. Ver um ser, mesmo que seja um porco, aberto ali para a gente comer. Então, vocês vejam, quando nós descrevemos um evento e produzimos um fato, é muito difícil você fazer isso de forma, digamos assim, sem influência ideológica, sem julgar, entendeu? Você pode falar, olha, fui na mesa de Natal, na casa do Murad, esse ano tinha um leitão em cima da mesa. Né? Só que você não faz assim, né? Você fala, nossa, tava linda aquela mesa com aquele leitão em cima, uma maçãzinha na boca do porquinho. O outro já olha e fala, nossa, isso aqui, nossa, você vê, percebem? Né? Isso é muito comum. Então, o que acontece? A partir do mesmo evento, vários fatos podem ser produzidos. Por quê? Porque cada um descreve o evento, né, produz o fato conforme a sua ideologia. Então, o que está na tela aí, ó, ocorreu um evento. O João criou um fato. Só que veio a Maria e entendeu diferente. Para a Maria, aquilo não é uma coisa legal. Para o João, é uma coisa legal. E isso, na pandemia, então, ficou muito louco, né? Pandemia, a galera pirou, né, cabeção, né? Porque tem que fazer lockdown, não tem que fazer lockdown. Tem que fazer lockdown, não tem que fazer lockdown. Tem que tomar ivermectina, não tem que tomar ivermectina. Tem que tomar ivermectina, não tem que tomar. Tem que tomar cloroquina, não tem que tomar cloroquina. Tem que tomar cloroquina, não tem que tomar cloroquina. Você fica louco, né? Você fica louco. Porque aí que vem a questão. Qual é a verdade? Onde está a verdade? Está naquilo que a gente acredita. Então, tem gente que acredita que a ivermectina realmente reduz, melhora a Covid. Tem gente que não. Como que eu vou saber? Eu não sou médico, eu não sei, não sei, cara. Tem gente que pegou Covid, tomou ivermectina, melhorou. Tem gente que pegou Covid e não tomou ivermectina, melhorou. Tem gente que pegou Covid, tomou ivermectina, piorou. Tem de tudo. Né? Na dúvida, eu tomei. Remédio piolho, né, cara? Já tomei coisa pior, né? A que ponto chegamos, né? Hã?
A que ponto chegamos? Enfim, né? Bom, eu tenho uma amiga minha que é professora aqui da universidade, que é médica, né? E eu confio muito nela. E aí que tá, gente. A verdade vai muito da confiança que você tem na pessoa que fala o negócio para você. Né? Não é, não? Ô, meu, você está atrapalhando a minha aula. Vai morder você. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, essa minha amiga é médica e ela estuda muito. Ela falou para mim, Ricardo, eu acredito que a vermectina melhore. E aí começa a surgir estudos, tal, não sei o quê, mas eu não sei, eu não posso afirmar categoricamente, chegar lá e afirmar ou não é, porque a gente não sabe. Percebe? Então, assim, a gente vive num mundo linguisticamente construído, e esse mundo linguisticamente construído, ele leva em consideração não somente as coisas que realmente ocorrem, mas a ideologia que você impregna naquilo que ocorre. É por isso que a educação não está na escola, a educação está em casa, né? O grande problema do Brasil com relação à educação é a educação de casa, né? Porque se você é no supermercado com seu filho rouba uma escovinha de dente, se você falar para ele, legal, filhão, é isso aí mesmo, tal, ele vai achar que é normal. Se você dar uma dura nele, mandar ele devolver lá e passar uma vergonha, ele vai ver que está errado. Percebe? Não é? Bater em mulher. Bater em mulher não, é bater nos outros. É certo ou errado? Eu acho que é errado. E eu ensino isso para meus filhos, apesar de brincar de lutinha com eles lá, né? Mas eu ensino para eles que não pode bater. Né? Acabou a lutinha, acabou a lutinha. Agora, também nem sei se estou fazendo certo, né? Você fala que não pode bater, começa a brincar de porrada com o moleque, né, meu? Estou achando até que eu estou fazendo besteira, né? Mas na escola, às vezes, né, professor, a gente ensina a não bater. Aí eles começam a apanhar, né? Isso aconteceu aqui, minhas duas são pamonha. Aí começa a apanhar, apanhar. Aí chega uma hora que você fala para a professora 1, 2, 3 vezes. Aí você começa aquela tentação, diabinho aqui, né? Fala pra bater, fala pra bater. Meu marido fala, bate, bate, dá um murrão no nariz para ver se vai bater em você de novo. Eu falo, para com isso! Mas né? A gente ensina, mas tem vez que... Exatamente. Agora, mas quando começa a apanhar muito, a gente ensina a bater mesmo, a gente fica nervosa. Então, o apanhar e o bater é como o homem ele decidia as questões deles, né? Antigamente, aliás, até hoje, né? Ele decidia na porrada, né? O mais forte leva, né? O mais forte leva. Né? E até hoje, nas relações internacionais, é meio assim, né? O mais forte leva, né? E o direito vem solucionar os problemas não pela lei do mais forte, mas pela lei da razão, né? Então, no direito, né, não é porque o cara comprou um carro da General Motors, que é muito mais forte do que uma pessoa, né, tem um poder econômico muito maior, mas se o carro vier com defeito, a justiça vai condenar a General Motors a indenizar o cara. Ou seja, ela resolve aquilo por meio da razão e não por meio da força, percebe? Em última análise, o direito é isso, o papel do direito é isso. É evitar que a gente resolva as nossas questões por meio da força e resolva as nossas questões por meio da razão. Tá? Agora, tudo isso eu já falei para vocês. Agora eu vou falar algo novo para vocês, né? Rememorou na cabeça de vocês, né? Porque eu falei isso na primeira aula, depois nunca mais eu falei, né? Mas a semente está aí, né? Porque é o seguinte, gente, presta atenção. Existem eventos que só ocorrem quando tem linguagem. Será que dá para vocês entenderem isso? Ó, uma erupção vulcânica é um evento? É ou não é? Um terremoto é um evento? É um evento, é um acontecimento, né?
a terra treme, né? Um vulcão, né? Sai lá, tal, não sei o quê. Ele tem linguagem? Não tem. Agora, o homem, quando olha para a erupção vulcânica, aí ele vai fatificar, digamos assim, ele vai produzir um fato que descreve, tá aqui, ó, um fato que descreve aquele evento não linguístico. Aí é linguagem, aí ele joga a linguagem lá. Aliás, eu acho lindo a erupção vulcânica. Eu acho uma das coisas mais lindas que tem uma erupção vulcânica. Tem gente que tem pavor, né? É que eu moro longe do vulcão, né? Será que se um dia a minha casa for destruída por um vulcão, né? Eu vou... Vai que, né? No Havaí lá, né? A terra racha e sai lava da terra, né? Eu acho super legal. Só que saiu lava no meio da casa do cara. Se fosse aqui no meu... Imagina, aqui onde eu moro, aqui sair a lava, eu vou passar a não gostar, concorda? Percebam? Tudo é fruto da nossa experiência, né? A gente vai valorizando, né? Vai valorando as coisas, entendeu? Então, eu acho lindo o vulcão, mas o vulcão está longe de mim, né? Eu falo, nossa, eu queria passar por uma experiência de um terremoto, né? Mas aqui não tem terremoto, né? Porque o cara que passa pelo terremoto e cai a laje na cabeça dele, ele não vai achar nada legal o terremoto, percebe? Então, olha só, existem eventos que eu chamo de não linguísticos, porque são coisas da natureza, que ocorrem, independente de linguagem. Agora, o homem só toca esse evento pela linguagem, concorda comigo? Aí o homem vai lá, ele vê e ele descreve o que ele viu e ele vai produzir um fato. Então, ou ele vai falar que a erupção vulcânica foi terrível, que matou não sei quantas pessoas, ou ele vai falar que a erupção vulcânica foi bonita, ou eu não sei. Ele vai colocar o fato ali. Agora, existem eventos, que eu estou chamando de evento fático performático, que é o seguinte, são acontecimentos que necessitam de linguagem, senão eles não acontecem. Tem como casar sem linguagem? Tem como comprar e vender alguma coisa sem linguagem? Tem como eu dar presença para vocês sem linguagem? Tem como eu dar aula para vocês sem linguagem? Não tem. Então, nós, enquanto seres sociais, né, o homem social linguístico, tudo o que ele faz, ele emprega a linguagem para fazer. Eu empreguei a linguagem aqui, ó, mandei um zap para a cozinheira aqui de casa pedindo para ela trazer um chazinho para mim. Linguagem. Foi um acontecimento. Ela veio e trouxe o chá para mim. Teve linguagem. Né? Teve linguagem. Sem linguagem não dá. Né? Tem como dar bom dia sem linguagem? Às vezes você não precisa nem falar. Você fala, bom dia, né? Ou você fala bom dia, ou você faz assim, oi, pessoal. Né? Quer dizer, veja, se nós vivemos no mundo linguístico, gente, tudo que nós fazemos, praticamente tudo que nós fazemos, nós precisamos de linguagem. Tem um negócio que a gente faz que não precisa de linguagem, mas que todo mundo faz. O que é? Necessidade fisiológica. Ir no banheiro, exatamente. Mas aí a gente percebe, quando a gente faz isso enquanto animal, né? E não como objeto cultural, né? Agora, você pegar e bater uma foto de você fazendo um cocôzão, assim, expor numa galeria de arte, que nem eu já vi, vira cultural, né? Que é linguagem. Ah, você quer mostrar alguma coisa, enfim, né? Porque é aquele mestre, nós somos animais, mas somos cultura, né? Fica essa... E por que eu estou falando isso para vocês? Porque, vejam, existe a linguagem do evento acontecendo, do fato performativo, existe a linguagem que descreve o que aconteceu. Então, por exemplo, ocorreu um casamento. Teve linguagem ali, concorda? A noiva subiu no altar. Tudo é linguagem, né? Como que você sabe que é a noiva? Porque ela está vestida de branco. Aliás, a mulher que vai de branco num casamento é a morte, né? Já imaginou, Sara? Né? Uma mulher chegar de branco lá no seu casamento, você põe ela para fora da festa, não põe? Porque quem vai de branco no casamento, pelo menos, a mulher é só a noiva, né? Sim. Que você Para olha... representar a pureza, que também é uma forma de linguagem ali, não... Né? Aí eu diria que essa pureza aí ficou para o passado, né? Mas tudo bem, né?
Não, mas é isso, né? O branco representava a pureza da mulher. Também é uma forma de linguagem, né? Exatamente, é uma forma de linguagem, perfeito. Assim como quando ela ia lá na noite de núpcia, ela tinha que pegar o lençol sujo de sangue e pendurar na janela para mostrar que ela estava pura mesmo, né? É outra linguagem, percebe? É tudo linguagem, não é tudo linguagem. Só que, veja, uma coisa é a linguagem que realiza o evento, que realiza aquele fato performativo. Por isso que a gente tem a linguagem performática. Linguagem performática é a linguagem que faz. Agora, a linguagem descritiva é aquela que descreve o que foi feito. Porque até mesmo os eventos linguísticos, eles acabam sendo descritos, concorda comigo? Então, teve o casamento. O casamento foi um evento, foi um acontecimento, que tem linguagem. A noiva de branco, tal, tem, né? Você tem que dizer sim, né? Porque se você não disser sim, você não casa. Tem o padre que manda dar o beijinho, pode beijar a noiva, blá, 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 viveram felizes para sempre, né? Só que daí depois tem o quê? Tem a descrição do casamento. E daí são as pessoas descrevendo o casamento. Daí já é outro tipo de linguagem, percebe? Uma é a linguagem performática, que é a linguagem utilizada para a coisa acontecer. Que se eu não utilizar aquela linguagem, a coisa não acontece. Outra linguagem é que descreve aquilo que aconteceu. Estão acompanhando, gente? Estou viajando demais. É linguagem objeto, né? E metalinguagem. Não, tem hora que a gente esquece que não é vídeo gravado, quer dar pausa e não tem jeito. Eu vivo com o dedo aqui procurando pause, mas não tem ele, que agora é alto. Vocês estão me entendendo? Então, assim, isso é muito louco, né? E agora está ficando mais louco ainda, porque antigamente a descrição dos fatos era feita através de língua escrita, né? Você escrevia. Aí surgiu a foto. E agora tem os vídeos, né? Então você acaba descrevendo os vídeos. E tem que tomar cuidado, hein? Porque o vídeo, ele pega o acontecimento só por um ângulo, hein? Às vezes o vídeo engana, hein? Né? Aliás, tem Aquela foto do William, né, professor? Que ele tá assim, do príncipe William. De lado ele tá assim, né? Parece que ele tá mostrando. Parece que ele tá mostrando o dedo do meio. Aí a foto de frente ele tá assim. Exatamente, né? Engana, né? Engana, né? Ele tá parecendo. Exatamente isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E aí, gente, a gente tem que tomar muito cuidado ao julgar, tá? Porque muitas vezes a gente não estava no evento. E a gente e chegou o fato para a gente descrevendo o evento à luz do que pensou o cara que descreveu. Concorda comigo? Então, às vezes, eu não vi o evento, mas o João produziu um fato a partir daquele evento e me contou. E se eu acreditar no João, eu posso julgar aquele evento e estou julgando errado. Porque pelos meus valores, o que o cara fez estava certo. Estão me entendendo? Por isso que julgar é muito difícil. Julgar é uma pedreira. Né? E é aquela historinha que eu contei no primeiro semestre para vocês, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Porque você não sabe o que aconteceu lá na briga. Você só sabe o que eles contam. E o que eles contam para puxar a sardinha para o lado deles, né? A Sara não vai ligar para a Patrícia para dizer para a Patrícia que ela pisou na bola com o marido dela, né? Que ela vai ligar para dizer que o marido dela pisou na bola com ela. Não é assim? É normal. E eu também, e eu idem. Eu vou ligar para o meu amigo para chorar as pitangas para ele. Aliás, é muito feio isso, né, gente? Vamos parar com isso aí. Isso é um costume muito feio. Nossa, Mariana, hoje, só que se fez. Né? Vai lá e fala na cara dela. Né? Mas, enfim. Né? É muito interessante isso, tá? Essas coisas são muito assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes o cara faz um vídeo e fala, olha a manifestação, cheio de... Já viram eu vi uma vez, o cara fez um vídeo da manifestação, parecia que tinha muita gente. Daí ampliou e viu que não tinha nada, tinha poucas pessoas. Mas o cara fez a imagem de uma forma que dava a entender que tinha muita gente. Percebe? Então a gente tem que tomar cuidado.
Muitas vezes a Faz o pessoa... recorte, né, professor? Faz o recorte da forma, principalmente a imprensa, né? Da forma que mais vai corroborar com aquilo que eles querem, né? Se eu quero clique, eu vou falar que não teve gente na manifestação, ou que teve, né? Essa é a briga do Bolsonaro com a imprensa, né? Porque, veja bem, a imprensa, ela fala aquilo, né, que ela vê, mas ela coloca ideologia ali também. Não tem como não colocar, né, gente? Não tem como. Né? Então, e a imprensa está todinha contra o Bolsonaro, né? Então, a imprensa só detona o Bolsonaro. Se o Bolsonaro dá a bola dentro, a imprensa não vai falar, não vai noticiar. E aí, se não noticia, você não sabe. Gente, se o evento não virar fato e não chegar até você, ele não existe para você, concorda? Wittgenstein. Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. O meu mundo vai até onde chega a minha linguagem. Se você... E é por isso que hoje é engraçado, né? Quando a gente queria saber das coisas antigamente, o que você fazia? Você tinha que sair de casa, né? Você tinha que ir no clube, conversar com as pessoas, ir para a rua para conversar com as pessoas. Ou pendurar no telefone com alguém, blá, 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 blá. Hoje, você saber das coisas, você não precisa sair de casa, gente. É muito louco. Eu fiquei sabendo um monte de... O que você fez no Dia dos Pais? Não preciso sair de casa para saber o que você fez. Eu entro lá no seu Instagram, eu sei. É assim. Né? Agora, se não chegar lá, aí você não sabe. Aí para você não existe. Concorda? Por exemplo, aqui na Avenida Itália, outro dia, um cara foi morto. Não sei se vocês sabem disso. Né? Teve um carro parou, matou o cara. Pô, se você não souber disso, para você não aconteceu, concorda? Agora, a partir do momento que você fica sabendo que uma pessoa foi morta ali, aí você já fica, aquilo passa a existir para você, concorda comigo? Eu não sei o que meus filhos fazem na escola, vocês sabem? Eu não sei. Eu só sei o que chega para mim. Chega para mim através do que eles falam, do que as professoras falam. Com o filtro que eles te colocam, né? Que eles colocam para te contar. Com certeza, né? Nunca vão falar o que aconteceu, vou contar a versão que mais vai favorecer o que eles querem. E enquanto eles não falarem, não existe, concorda? E a hora que eles falarem, vai passar a existir. Mas vai passar a existir o que aconteceu ou o que eles me falaram? O que eles falaram, né? O que eles falaram, porque eu não sei o que aconteceu. Sob a ótica que eles queriam que você soubesse. Claro. Agora eu vou ter que ligar para a professora dele para perguntar o que realmente aconteceu. Concorda? Mas e se a professora não viu também? Ela também não sabe, percebe? Né? Então, muitas vezes a gente vê as notícias no jornal, né, pela imprensa, né? E eu não sei se aquilo realmente aconteceu. Eu não sei se realmente foi daquele jeito. Mas é daquele jeito que a imprensa passa para você e daquele jeito que você passa a existir para você. Né? Isso é muito perigoso. É por isso que tem que ter a imprensa livre, né? Porque você tem que ter de todo jeito, né? Você tem que ter a imprensa livre, que daí você vai escolher a ideologia que é melhor para você e você vai lá optar. Eu falei para vocês aqui, não falei? Que eu sigo no Twitter um canal palestino e um canal israelita de notícias. Então, quando dá BO lá, qual que é a notícia que vem pelo canal palestino? Hoje o mártir e tal foi lá e destruiu as forças invasoras de Israel. Babá. Aí quando você vê no canal lá do israelense, fala, um maluco chegou aqui hoje aqui com uma faca na mão, levou 3 balas, está com Deus lá, entendeu? Então percebe? Cada canal de notícia de cada país conta a história sobre a sua ótica. Aliás, tem um ditado popular que diz que nunca se mente tanto antes das eleições, durante a guerra e após a pescaria, né? Não é? Porque, né? Antes das eleições, os caras começam a falar, vou fazer isso. Pô, se você vê o Bolsonaro, o que ele faz, o que ele diz que ele ia fazer, né? Tá bem longe, né? Tá bem distante, né?
Aliás, em falar em Bolsonaro, o golpe está aí, hein? Está bem perto, hein? Vai rolar, hein? Se vai dar certo ou não, não sei. Professor, pelo amor de Deus, não fala isso. Eu tenho medo disso desde a eleição. Você Pai fica, nosso você que fica. estás no céu, afaste de lutar contra o golpe do Bolsonaro para entregar o poder ao PT. Amém. É isso aí. Você alimenta as minhas noias. Eu até esqueço que isso existe. Aí quando você fala, eu lembro dessa noia. Então, cara, mas está muito claro, né? Está muito claro. Ele vai perder a eleição. Ele não tem como ele ganhar, cara. O Bolsonaro não tem como. Inclusive, hoje vai ter a votação Do voto impresso. voto Que impresso. absurdo. E ele disse que ia desfilar com tanque. Vai ter um desfile militar em Brasília hoje. Cara. Coincidentemente, né? Vai por mim. Ele vai dar o golpe. Mas eu não sei se o golpe dele vai para frente. Aí você imagina a gente que estudou sobre Aliás, a égide dessa Constituição dela vai cair. Então, mas eu digo isso, tá? No direito constitucional eu falo isso. Aliás, eu vou dar aula hoje à noite. Se vocês quiserem assistir, eu vou falar de novo hoje à noite. É a aula que eu dou, a aula de História do Direito Constitucional Brasileiro. Hoje à noite eu vou dar. Se vocês quiserem, manda o link. Eu mando aí. Eu vou dar aula hoje à noite e eu vou falar de novo, porque essa aula toda, desde que eu comecei há 15 anos atrás da aula, eu sempre falo, ó, vai chegar em dia que a Constituição vai ser testada, vão tentar dar um golpe. Tá aí, ó, o golpe tá muito, para mim, tá ali, tá na cara do gol. Beleza, pessoal? Então, eu vou fazer o seguinte, eu já falei demais agora, nós vamos fazer um intervalinho agora, tudo bem? E a gente volta às 9 horas. A gente volta às 9h30, tá? Reflitam aí sobre o que eu falei. E 9h30 eu vou continuar a aula, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém queria falar alguma coisa sobre isso que eu estou falando? Beleza. Isso é meio intuitivo, né, gente? Quando eu falo essas coisas para vocês, é meio intuitivo, né? Porque todo mundo sabe que é isso. Né? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas quando eu venho e falo para você sobre isso, não tem como você falar que eu estou errado, não é verdade? Porque é exatamente assim. É exatamente assim. É exatamente assim. Né? A gente julga os fatos, né, conforme a ideologia que está ali. Né? Se hoje você escravizar uma pessoa, né, é um absurdo, mas há 150 anos atrás não era uma coisa normal. Então, beleza? Então, vamos fazer um intervalo, 9h30 a gente volta.